Hermes Fernandes é conhecido nas redes sociais como Pastor de Xuxa. Ele também é amigo de Vitor Azevedo, Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas e Caio Fábio. O pastor afirmou que a Bíblia Sagrada não fala contra a homoafetividade e distorce o entendimento dos textos bíblicos sobre o assunto. Ele ainda questiona qual é a passagem bíblica que condena a homossexualidade, mencionando que não se lembra de nenhuma. Ele argumenta que a destruição de Sodoma e Gomorra não foi devido à prática homossexual, mas sim por não quererem repartir o pão e não acolherem os desamparados. Ele enfatiza que a Bíblia ensina a amar uns aos outros e que o julgamento alheio não permite o amor. Qual é mesmo a passagem bíblica que condena a homossexualidade? Eu não me lembro de nenhuma. Você vai me apontar Sodoma e Gomorra como tendo sido destruídas por conta da prática homossexual? Não é isso que diz o profeta Ezequiel. O pecado de Sodoma foi não querer repartir o seu pão, não abrigar os desterrados. E quanto a Levítico 18:22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, qual é o contexto? As nações viviam em pé de guerra e uma das maneiras de humilhar o adversário era sodomizando-o. Não está se falando de orientação sexual, mas de uma prática condenada por Deus de querer impor ao outro algo contrário à sua natureza, humilhá-lo, atentar contra a sua dignidade. 1 Coríntios 6:10 e Romanos 1:26 e 27 também não falam de homoafetividade, e sim de um contexto de culto aos deuses pagãos, em que as pessoas se entregavam a orgias de maneira desenfreada, achando que com isso estavam ofertando às divindades. Agora, a minha Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Quem ama não tem tempo de julgar. Agora, quem julga não tem tempo de amar. A homossexualidade não é um espinho na carne. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz: um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo, é a homofobia, porque esse mundo está cheio de mensageiros de Satanás. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Silas Malafaia, você está sendo um mensageiro de Satanás. Nós temos que dar nome aos bois. Sabe por quê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Não. Aqui tem um povo que preferiu abraçar o evangelho do amor, o evangelho que não condena. Alguém hoje vai tirar a vida por causa de um mensageiro de Satanás. Pais vão colocar filhos para fora de casa por causa de um mensageiro de Satanás. Não sou eu quem vai se calar. Seja um mensageiro da vida. Não receba graça em vão. Diga para o pai de um homossexual: seu filho é uma dádiva. Orgulhe-se do ser humano que ele é. Não tenha vergonha dele.
Diga para a mãe do homossexual: seja uma leoa em defesa dos teus filhos. Por mais que a gente ore: Senhor, arranca esse espinho da nossa carne, a resposta continua sendo a mesma. Num mundo homofóbico como este, a minha graça te basta. Agarre-se na graça, meu irmão. Eu gosto de trocar esta palavra basta pela palavra banca. A minha graça te banca. Seja autêntico, seja quem você é. Você não precisa viver uma mentira para agradar A, B ou C. Viva a verdade, e que o Senhor seja conosco. Obrigado, Deus abençoe. O pastor André Valadão confrontou os ensinamentos falhos do pastor Hermes Fernandes, compartilhando um vídeo do pastor David. Qual é mesmo a passagem bíblica que condena a homossexualidade? Eu não me lembro de nenhuma. Você vai me apontar Sodoma e Gomorra? Não precisamos falar de Sodoma e Gomorra. O texto que você não lembra é Gênesis 1 e 2. E é um texto básico da sexualidade humana na Bíblia toda. E nele, Deus afirma que o homem deve deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e se tornar uma só carne. Portanto, a sexualidade humana, para as Escrituras, para Deus, foi criada para unir os complementares de um casamento. O que passa disso, para a Bíblia, é considerado pecado. Ninguém é obrigado a criar assim, ninguém deve ser forçado a viver assim. Mas pastores devem pregar as Escrituras com fidelidade. Prestaremos contas a Deus dos nossos ensinos. Veja, o mesmo motivo que faz o adultério ser pecado, faz a homossexualidade ser pecado. Qualquer homossexualidade. Porque ela nunca vai unir os complementares no casamento. Pode ser monogâmica, pode ter amor, pode se dizer cristão, mas não cumpre o propósito para o qual a sexualidade foi criada. Meu Deus, de onde tiraram isso? Você sabia que o primeiro gentio a ser batizado foi um eunuco? Alguém que havia sido castrado, que havia tido seu corpo mutilado só para poder servir a um rei? Pois esse mesmo eunuco perguntou a Filipe, o evangelista: eis a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o teu coração. E o eunuco disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você jamais vai encontrar Jesus ou os apóstolos preocupados com qual seria a orientação sexual, a identidade de gênero, ou se a pessoa era viúva, casada, divorciada, solteira. O único requisito que ela tinha que preencher para ser batizada era crer em Jesus de todo o coração. Mas parece que algumas igrejas têm prazer de dificultar o acesso das pessoas ao reino de Deus. São como os fariseus denunciados por Cristo, que se colocavam à porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar. Se você é trans, saiba que você é bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao reino de Deus. Ninguém tem o direito de lhe negar o batismo.